Esta semana vamos perceber como as células do líquido amniótico se transformam em osso para regenerar fraturas. O inovador saiu do estúdio e foi ao Instituto de Patologia e Imunologia da Universidade do Porto entrevistar um dos cientistas portugueses mais conhecido, Manuel Sobrinho Simões. Numa era de consumo rápido de informação, um músico israelita criou uma nova forma de agarrar os cibernautas ao ecrã. Yoni Bloch esteve em Lisboa a convite da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações e apresentou um novo formato de vídeo interativo em que o próprio utilizador decide o rumo da história e da canção. It just started from an idea on how to get more attention to my songs, because people have less patience, especially teenagers, and these ages are actually, very easy on the trigger, just moving between sides, not watching any video until the end. And in music, that's awful. You need them to pay attention. So I started this interactive video company just because I wanted to do an interactive video myself, something that will, on the creative side and on the story side, will keep users engaged and paying attention to the video and will give them a reason to play it twice and 3 times. It's a fully embeddable player. You can put it anywhere you'd like. You can embed your versions on Facebook, on Twitter, wherever you want. O potencial criativo e publicitário desta aplicação já começou a despertar o interesse de grandes marcas internacionais. Afinal, o futuro da indústria musical poderá passar por aqui. Why should you illegally download if you can make your own version somewhere and in the end even pay or not pay, your decision, but pay or not pay for the version you've made? There's something much more individualistic about it and that is much more worth your time. Se em vez de gesso pudéssemos usar células capazes de se transformar em osso e assim recuperar as fraturas? Um grupo de cientistas portugueses pegou em células do líquido amniótico, que envolve os bebés na barriga das mães, e conseguiu levá-las a transformar-se em osso. O estudo está prestes a ser publicado numa das principais revistas da especialidade. Pode ser a única solução para tratar fraturas demasiado grandes para serem regeneradas através das técnicas habituais. Uma ideia com tanto potencial que despertou o interesse dos Estados Unidos. Foi um trabalho que fizemos em colaboração com o maior instituto americano nesta área, portanto é um trabalho de colaboração entre o Grupo 3Bs e o Instituto Europeu de Excelência em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa e o Wake Forest Institute of Regenerative Medicine, que é o principal grupo de investigação nesta área nos Estados Unidos neste momento, que lidera a grande iniciativa americana promovida pelas Forças Armadas para a regeneração de tecidos, por exemplo, de soldados que se magoem seriamente no Iraque, no Afeganistão. Uma das grandes vantagens de se usar células do próprio paciente, como é o caso das células do líquido amniótico, é evitar os problemas de rejeição. Mas como não é fácil recorrer a estas células, testam-se alternativas. Nós conseguimos, a partir de gordura, isolar as células estaminais, selecionar as populações que são melhores para depois utilizarmos na regeneração de osso, de cartilagem, de pele. Portanto, podemos guardar essas células e um dia, quando aquela pessoa tiver uma doença e que se calhar já não poderia isolar as células de maneira a utilizá-la naquela terapia, tem as células criopreservadas e nós podemos solucionar o problema que existe com aquela determinada pessoa. As células são cultivadas em materiais que, ao fim de algum tempo no organismo, desaparecem, à medida que nascem os novos vasos sanguíneos. Outra alternativa é arranjar materiais para encapsular as células. Os 3Bs, que dão nome ao Centro de Investigação da Universidade do Minho, significam biomateriais, biodegradáveis e biomiméticos. Mostram quão inovadora é a atividade desenvolvida aqui no Val do Ave. Esse instituto tem 22 parceiros de 13 países diferentes, da União Europeia, mas também incluindo Israel, Turquia e a Suíça.
Nós coordenamos essa atividade e por isso eu costumo dar como exemplo às pessoas que isto é muito parecido com a Star Alliance, uma rede de companhias aéreas, não é? Em que temos a Lufthansa, temos a Singapore Airlines, temos a TAP. A diferença é que nós, em vez de sermos o aeroporto de Lisboa ou do Porto, somos o aeroporto de Frankfurt. Portanto, é aqui o centro dessa rede e toda a investigação passa por esse domínio. No início de fevereiro, arrancou um novo projeto europeu liderado pelo 3Bs, chamado Special. Do fundo do Mar das Caraíbas, do Mar Vermelho ou do Atlântico, vão ser recolhidas esponjas. Têm colagênio, um excelente suporte para cultivar células estaminais. O Inovadores dessa semana sai do estúdio e vai encontrar um dos cientistas mais conhecidos, conceituados e respeitados de Portugal. Nós estamos aqui no IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. O meu convidado é Manuel Sobrinho Simões, dispensa qualquer apresentação. Professor, muito prazer, muito obrigado por nos receber aqui no seu instituto, que já tem mais de 20 anos de sucesso. Leio repetidamente que diz que o seu negócio é os genes e a genética. Consegue ainda surpreender-se com aquilo que lê no passado? Aquilo que descobre aqui, toda aquela descoberta genética, obviamente genética tem a ver com o passado. Ainda conseguimos surpreender-nos e perceber o ser humano de forma diferente nos dias de hoje? Não, isso conseguimos, não é? Eu acho que, para mim, continua a ser uma descoberta extraordinária, embora seja arqueológica. Repare, como você disse, o meu negócio é o genes, mas eu uso as alterações dos genes para diagnosticar, para saber se um determinado tumor é benigno ou maligno. Portanto, no fundo, eu também faço a arqueologia dos próprios processos de diagnóstico. E continuo também aí a surpreender-me. Quer dizer, eu sou surpreendido pela genética no que diz respeito às pessoas e no que diz respeito aos processos tumorais que justificam que nós façamos um diagnóstico de benigno ou maligno e tratemos os doentes assim ou assado. O professor, obviamente, é reconhecido como cientista, mas gosta de dizer-se que é professor e médico. Médico. E só depois... E sou cientista, quer dizer, eu não sou um bom cientista, você disse que não sou. Eu acho que sou um razoável professor e um bom médico anatomopatologista, portanto o que eu faço todos os dias é diagnosticar situações difíceis de processos neoplásicos, portanto tiram os cirurgiões ou os endocrinologistas ou os gastroenterologistas tiram um bocadinhos às pessoas e nós vemos ao microscópio, se for caso disso fazemos um estudo genético e fazemos uma espécie de relatório que diz isto é isto deve ser tratado assim, o prognóstico deste doente é este. Esta é que é a minha vida. O professor falou aí de neoplasias. Eu sei que o professor não gosta de falar em cancro. Obviamente, neoplasia é o termo concreto, é o termo certo. Para quem está a ver lá em casa, obviamente, o cancro, a questão do cancro, estudo do cancro. Embora a maior parte das neoplasias, felizmente, não sejam cancros, porque as neoplasias são benignas ou muito pouco malignas. Mais à frente eu gostaria de falar consigo sobre o cancro, mas antes disso, algumas frases interessantes que, aliás, um livro recente seu, que coligiu textos e entrevistas que foi dando ao longo dos anos, até o seu discurso quando recebeu o Prémio Pessoa, em 2002. Há uma frase interessante que é há muitas semelhanças entre a sociedade das células e a sociedade das pessoas. Como é que nos consegue explicar isto? Ou em que medida é que as semelhanças são tão grandes? É porque é biologia. Quer dizer, no fundo, quer as células, quer as pessoas, nós somos seres biológicos. E nós organizamos-nos de uma forma mais ou menos altruísta ou mais ou menos egoísta, exatamente como as células. E depois é muito interessante porque há células que sobrevivem e há células que morrem. Há sociedades que sobrevivem, há sociedades que morrem. E de resto, Portugal, nesta altura, é um excelente exemplo da possibilidade de uma determinada sociedade estar ameaçada por razões externas a ela, mas, no fundo, continuamos a ser uma organização biológica. Se calhar, no limite, se você quiser, é biossocial, mas continua a ser biológica.
Eu quero aproveitar o seu saber para nos explicar aqui algumas frases interessantes. Outra que eu consegui descortinar e que me fascinou, obviamente que isto para si é normal, mas para lá para casa, por exemplo, os humanos perdem todos os dias muitos bilhões de células suficientes para reconstruir a nossa massa corporal de ano e meio em ano e meio. Exatamente. Nós estamos em constante reconstrução. Não, mas assustador, quer dizer, repare, nós durante a vida perdemos cada um de nós 2 toneladas de células do tubo digestivo durante a vida, cada um de nós. Cada um de nós perde 60 a 70 quilos de células da pele durante a vida. Portanto, para que as células sanguíneas, nós permanentemente estamos. Portanto, é o que diz, enquanto que uma planta demora um ano, os plátanos que são podados todos os anos, demoram um ano a reconstruir-se, nós demoramos 1 ano e meio. Mas reconstruímos 1 ano e meio. O que é muito interessante, e isso é que é uma nossa sorte, a gente só se reconstrói em certas partes. No cérebro não se reconstrói, porque não estávamos desgraçados. Exatamente. Agora fez-me lembrar também a questão da clonagem. Sei que tem uma visão muito própria em relação à clonagem. A clonagem é algo que não está ainda completamente aceito na sociedade. Aliás, por exemplo, nos Estados Unidos é algo muito controverso, até por causa das células terminais. Eu sei que existe da sua parte uma visão em relação à clonagem reprodutora. Sou totalmente contra. E a clonagem terapêutica. Exatamente. Que é a favor, a clonagem reprodutora contra. Sou totalmente contra a clonagem reprodutiva. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido do ponto de vista biológico, não faz sentido do ponto de vista social, é um egoísmo. E há tantas crianças para adotar que os casais inférteis, pelo amor de Deus, adotem crianças. Que não vão reconstruir porque não faz sentido. Sou a favor de nós encontrarmos mecanismos de reparação de doenças que pelo menos passavam até há algum tempo pela clonagem terapêutica. Eu, por exemplo, sou a favor que se utilizem os embriões sedentários para bem da humanidade. Hoje em dia, não sei se os telespectadores sabem, mas há muitos embriões que não são utilizados na reprodução, na fertilização in vitro e que estão congelados num frigorífico. E agora a discussão é esta. Será melhor destruí-los ou será melhor utilizá-los para alguma coisa que seja bom para a humanidade? E é a mesma lógica que eu uso em relação à clonagem terapêutica, se porventura não for possível usar células estaminais adultas. E, portanto, mesmo essa minha posição é datada, isto é, eu hoje em dia, se for possível utilizar para tratamento das nossas próprias doenças, células estaminais adultas, nossas ou de familiares, eu prefiro-a à clonagem terapêutica. O que eu acho que é muito importante é que, para mim, a clonagem reprodutiva é algo de inaceitável. A questão ética da clonagem e das células estaminais é estarmos a criar algo fictício, é isso? Não, é pior do que isso. É acreditarmos que a gente pode fazer um ser igual a nós, que é uma monstruosidade. Primeiro, não fazemos. Depois, não tinha graça nenhuma. E depois, tinha inclusivamente aspectos sociais inaceitáveis. Portanto, eu não acho isso horroroso, acho isso monstruoso. Agora, acho possível que nós façamos pequenos exemplos de produção, por exemplo, de órgãos a partir de células estaminais. E se nós tivermos uma possibilidade de ir buscar células estaminais para fazer um fígado que é preciso substituir, ou um coração que está em falência, eu acho que a gente deve se esforçar por isso. Está a entrar num terreno interessante porque o professor diz que nós estamos a viver demais e que o problema poderá não estar nesses órgãos que acabam por poder ser substituídos, mas até nas veias e na canalização. Na canalização e nos sistemas de associação neuronais, nos sistemas de regulação, que são mais frágeis do que os órgãos de per se. E, portanto, eu acho que a gente está a viver demais, acho que a gente vai poder arranjar peças sobressalentes para os órgãos, não me acredito que a gente vá conseguir, de uma forma eficiente, manter os sistemas de associação. E, portanto, pode-nos acontecer nós sermos, um dia, seres com fígados ótimos, corações ótimos, tudo ótimo, mas o cérebro, que é um sistema de associação por excelência, e as artérias estarem desgraçadas. E nós estamos a criar seres horríveis, que são seres que não têm nenhuma vantagem para a sociedade, que são infelizes, que criam infelicidade. Portanto, eu acho que esse mundo novo que está aí a vir é horrível, porque eu há bocado dizia-lhe isso. A morte não é opcional. A morte não é opcional. As pessoas acham hoje, com os desenvolvimentos da ciência, que
Pode sempre evitar morrer, não. Vamos todos morrer, é uma chatice, mas vamos todos morrer. Eu queria falar consigo sobre o cancro, mas antes de irmos ao cancro, eu queria só fazer aqui uma interrupção. Nós vamos apenas ver aqui um bloco de notícias. São notícias que marcaram a semana na ciência e tecnologia. As revoluções também se fazem com tecnologia, graças ao Google, que conseguiu pôr o Twitter a funcionar pelo telemóvel dos egípcios, depois do bloqueio à internet. Portugal foi dos países que mais cresceram no ranking europeu da inovação, ocupa agora o 15º lugar, mas os efeitos económicos associados à inovação ainda são tenues, atirando o país para a 27ª posição. A Universidade de Coimbra ocupa o 37º lugar mundial na lista de universidades mais visitadas na internet, com mais de 2 milhões de visitas por ano, lidera o ranking português. 6 novos planetas giram em torno de uma estrela semelhante ao Sol, anunciou a NASA. A descoberta foi feita pelo telescópio Kepler. Regressa à conversa com a professora Sorino Simões. Estamos no Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, conhecido como IPATIMUP. Eu ia falar-lhe agora do cancro. Para quem não sabe, o professor obviamente é especialista no cancro da tiroide. E estávamos há pouco a falar e dizer que as pessoas estão a viver demais e a morte é algo que nós temos como certo. O cancro também é uma doença da velhice, apesar de estar associada muitas vezes a pessoas mais novas. Mas não é muitas vezes, está poucas vezes associado, felizmente. Algumas vezes. Isso é muito interessante. Mas é um mito que tem que ser esclarecido. Tem. Primeira coisa, o cancro é uma doença de desregulação do sistema. Nós, sobretudo, porque vivemos muito tempo, passamos a ter muitos efeitos maus sobre o nosso próprio organismo, porque se acumula ao longo dos anos, e os nossos mecanismos de reparação dos erros vão falhando. E esta associação é mortal, no ponto de vista da criação de condições para que apareçam cancros. E nós, portanto, em pessoas de muita idade, mais de 90, de 100, de 110 anos, nós, numa autópsia, por exemplo, encontramos dezenas de cancros pequeninos. Portanto, não tenhamos dúvidas que à medida que esticarmos a vida, nós vamos aumentar imenso o risco de ter cancro. Agora, não são cancros muito agressivos, porque o cancro é originado de nós próprios. E um cancro de uma pessoa de idade tem características de fortaleza semelhantes às do próprio hospedeiro. E é por isso que os cancros nas pessoas novas muitas vezes são explosivos e os cancros nas pessoas de idade são processos crónicos que são controláveis. De qualquer forma, em Portugal, hoje em dia só morre de cancro em Portugal metade das pessoas que têm cancro. Exatamente. Portanto, cancro não quer dizer de forma nenhuma. Morre metade se excluirmos os da pele, porque os da pele não morre ninguém, ou quase ninguém, e portanto, se incluirmos os da pele, menos de metade morre. E já estamos entre os 50% e os 60% de sobrevida. O que é que tem contribuído para melhorar isso? Olha, por um lado, os diagnósticos mais precoces. Portanto, nós, embora não tenhamos uma política muito boa de screening, estamos a melhorar. Depois, a maior sensibilidade por parte dos clínicos gerais para os sintomas iniciais e das próprias pessoas. Há realmente uma melhoria da cultura das pessoas. E depois é verdade que se melhorou a terapêutica. Não há dúvida nenhuma que nós hoje temos armas terapêuticas, sobretudo para cancros avançados, que são muito melhores. Portanto, nós melhoramos imenso o diagnóstico precoce, ou melhoramos bastante, e estamos a melhorar o diagnóstico, agora, diagnóstico preciso para fazer terapêuticas específicas. Outro mito que talvez possamos esclarecer e deitar abaixo é que o cancro não é necessariamente hereditário. Não, 95% do cancro são ambientais. Ambientais. Como é que explica o que é que quer dizer cancro ambiental, no fundo? As grandes causas do cancro, por exemplo, em Portugal, são o tabaco, as inflamações... Esse é o principal. De longe, como causa externa. Depois, as infecções e as inflamações crónicas. E depois, a obesidade e as alterações alimentares. Portanto, pessoas que fazem... E, portanto, se nós bloqueássemos estes 3 fatores, nós diminuíamos o cancro para ir para 1/4 ou 1/5. Ainda assim, o IPATIMUP é uma instituição que existe desde 1989, mas é uma instituição com respeito internacional também, com impacto internacional. O que é que destaca do que tem sido feito nos últimos tempos e como vê o Instituto... Qual a sua visão? A razão porque nós somos muito reconhecidos, e é verdade que somos, é porque nós conservamos sempre a ideia de ser bons
no diagnóstico das patologias humanas e depois fazer investigação sobre essa patologia. Isto é, nós fazemos aquilo que se chama hoje investigação de translação, que não é fácil. A maior parte das instituições ou fazem tratamento só dos doentes ou fazem investigação fundamental. Nós temos esta vertente. Bem, o que é que isto nos dá para o futuro? Nós temos hoje em dia uma relação muito boa com o Hospital de São João e com o Instituto de Oncologia do Porto, que são duas instituições excelentes. E temos uma inserção natural na Faculdade de Medicina, no ICBAS, na Faculdade de Engenharia. O que nós queríamos fazer no futuro era, se você quiser, aumentar ainda mais esta nossa vocação para fazer a translação entre a patologia e a investigação fundamental. Quer dizer, nós vamos ser muito bons se continuarmos a optimizar a relação com as doenças das pessoas e não nos refugiarmos só em fazer experimentação animal ou experiências em laboratório, percebe? Portanto, e nós estamos, portanto, por exemplo, a pensar fazer clínicas com o Hospital de São João e com o IPO, com o Instituto Português de Oncologia, por exemplo, de tiroide, de estômago, clínicas para tratar doentes. E a partir dos doentes fazer investigação sobre aqueles doentes. Nós estamos já a terminar a nossa conversa. Eu queria que também falasse um pouco sobre o I3S, explicasse o que é, e o Health Cluster. É muito interessante porque representam exatamente os dois lados do problema. O I ao cubo S, exatamente. Porque o 3 é ao cubo, porque é Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Exatamente. E é uma unidade orgânica da Universidade do Porto de investigação que foi feita a partir da junção do IPATIMUP com o IBMC e com o INEB. Portanto, é um instituto de investigação que tem uma massa crítica notável, vai ser o maior instituto de investigação em Portugal de longe, com mais de 600 investigadores, mais de 300 doutorados, e vai fazer investigação em ciências da saúde, mas investigação fundamental. O Health Cluster é um empreendimento onde o IPATIMUP, o IBMC e o INEB se meteram para se ligar agora, por um lado, aos hospitais e por outro lado, à indústria. A tal vertente agora de ligação ao real. Portanto, se eu tiver que definir o que é que vai ser o futuro do IPATIMUP, vai ser manter o equilíbrio entre o I3S e a nossa inserção no Health Cluster Portugal, que é, eu por exemplo, sou vice-presidente e acho que tenho achado muita graça às possibilidades de desenvolvimento da saúde em Portugal, porque é das áreas com maior potencial. Nós temos um potencial em saúde, em termos de institutos de investigação, em termos de indústria, já dispositivos, a Bial e a Ovion fazem investigação, há startups notáveis da biotecnologia. Portanto, a nossa ideia a gente agora, o lado do valor acrescentado. E chegar ao mercado, no fundo. Exatamente, é só aí que agora finalmente é que chegamos aos inovadores. e chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigado pela sua hospitalidade, obviamente, sua simpatia e também por este tempo que passou connosco. Tive muito gosto. O Inovadores fica por aqui. Para a semana, mais um inovador e mais ciência em português. Na próxima edição, espreitamos o futuro com a eletrónica transparente. Janelas que se poderão transformar em ecrãs de televisão, vidros de carros onde será visível o GPS. Uma reportagem na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Na cadeira do Inovadores, Tiago Fleming Oteiro explica os mecanismos celulares associados a doenças muito incapacitantes. Tem apenas 34 anos, mas é um dos cientistas mais reputados na doença de Parkinson.